Instituto de Pesos e Medidas do Amazonas dá início à operação Volta às Aulas. Mais de 54 mil reservas de vagas são solicitadas nas primeiras horas de matrículas de novos alunos na rede pública de ensino. SUAB dá início ao processo de transparência da lista oficial dos inscritos dos programas habitacionais do estado do Amazonas. Mega Sena pode pagar prêmio de 27 milhões no sorteio de hoje. A Agência Nacional de Aviação Civil autoriza novo aumento no valor das tarifas de embarque. Petrobras anuncia novos preços para a gasolina nas refinarias. INSS. Aposentadorias acima do salário recebem novo reajuste. Mercosul. Bolsonaro acena com possibilidade de acordos comerciais em separado em conversa com o presidente da Argentina. Primeira-ministra Theresa May mantém cargo em votação apertada no parlamento britânico. Manaus vive horas de violência com registro de mortes por tiros, facadas, agressão física, afogamentos e atropelamentos. Estes são os destaques desta edição do Jornal da Manhã, que está começando agora. 5:49 em Manaus. Se é manchete, você ouve aqui. Jornal da Manhã, Rádio Difusora. Previsão do tempo. O Instituto Climatempo prevê uma quarta-feira de sol com muita instabilidade durante o dia. Período de nublado a parcialmente nublado com chuva à tarde e à noite. O Climatempo diz que é de 90% a probabilidade de chover 29 milímetros hoje. Com máxima prevista de 33 graus, a madrugada está chegando ao fim com umidade relativa do ar em 93% e temperatura na marca dos 24 graus. Normais as operações de pousos e decolagens nos aeroportos de Manaus. O Rio Negro subiu mais 6 centímetros e sua cota em relação ao mar está em 23 metros e 69 centímetros. Hoje é quarta-feira, 17 de janeiro. Já se passaram 17 dias do ano e faltam ainda 348 para terminar 2019. Dia de Santo Antão. Resumo histórico. Fatos acontecidos nesta data. Era tirada a primeira fotografia no Brasil em 1840. Rui Barbosa iniciava a política do encilhamento em 1890. Era instalado o Tribunal de Contas da União em 1893. Morria em 1910 o abolicionista e diplomata Joaquim Nabuco. Entrava em vigor nos Estados Unidos em 1920 a Lei Seca. Cassius Clay, depois Muhammad Ali, campeão de boxe, nascia em 1942. Agora 5:50 em Manaus. Bom dia, Edson Melo. Bom dia, Eduardo Silva. Bom dia, Itamar Jardina. E bom dia aos nossos ouvintes, começando pelo Ronaldo, lá em João Pessoa, capital da Paraíba. Muito bonita a sua cidade, Ronaldo. Muito bonita mesmo, João Pessoa e a capital da Paraíba. Um bom dia a você e aos seus familiares. Um bom dia ao Gonzaga aí de Petrópolis. Um bom dia também ao Gilvan Passos, lá em Valparaíso. E a toda a comunidade lá do município de Manicoré, ligados aqui no Jornal da Manhã. Vamos às notícias. A Secretaria de Estado do Trabalho, CETRAB, por meio do Sistema Nacional de Empregos, o SINEM, está oferecendo 24 vagas de emprego nesta quinta-feira, hoje. Há oportunidade para vendedor, orientador de estacionamento, agente de portaria, vigilante, entre outras. Os interessados devem comparecer na sede da CETRAB, localizada na Avenida Djalma Batista, número 1018, entre o Amazonas Shopping e o Manaus Plaza Shopping, das 8 às 14 horas. É necessário estar com os documentos pessoais, como RG, CPF, PIS, CTPS, que é a carteira do trabalho, incluindo comprovantes de residência e escolaridade. As vagas são estas: 2 para vendedor com escolaridade em ensino médio completo. Uma vaga para assistente administrativo, escolaridade, cursando o ensino superior, administração, por exemplo. Uma vaga para estoquista PCD com ensino médio completo. Uma vaga para orientador de estacionamento, escolaridade e ensino médio completo. Uma vaga para operador de loja, assistente de loja com ensino médio completo. Uma vaga para auxiliar de serviços gerais, para estrangeiros, escolaridade e ensino médio completo. Uma vaga para eletricista de veículos de passeio, eletricista de instalação de veículos automotores com ensino médio completo. Uma vaga para mecânico de carro de passeio, mecânico de automóvel, escolaridade e ensino médio completo. Outra vaga para alinhador de veículos, alinhador de pneus com ensino médio completo. 2 vagas para montador PCD.
para deficiente físico, escolaridade ensino médio completo. Uma vaga para vendedor interno também com ensino médio completo. Uma vaga para pintor de letreiro, escolaridade ensino médio completo. Uma vaga para chefe de serviço de limpeza com ensino superior incompleto. Uma vaga para eletricista de veículos de passeio, eletricista de instalação de veículos automotores, escolaridade ensino médio completo. Uma vaga para costureiro, em geral, ensino fundamental incompleto. Uma vaga para vigilante PCD, deficiente, portanto, escolaridade ensino médio completo. Uma vaga para operador de motosserra, escolaridade ensino médio completo. Uma vaga consultor de vendas, vendedor externo, escolaridade ensino médio completo. Uma vaga para vendedor com ensino médio completo. Uma vaga para açougueiro, escolaridade ensino médio completo. Outra vaga para auxiliar de cozinha destinado a estrangeiros com ensino médio completo. Uma vaga para agente de portaria, escolaridade ensino médio completo. 5:53 em Banal. A redação do Jornal da Manhã recebeu algumas reclamações de alunos e de pais e responsáveis de alunos quanto ao processo seletivo dos colégios gerenciados pela Polícia Militar. Segundo eles, apesar da determinação legal para a realização de um processo isonômico com a participação de todos, os dependentes de militares continuariam a ter preferência nas vagas destes colégios. Pelo menos foi o que os reclamantes depreenderam após a realização das provas. Mesmo com as notas suficientes para aprovação, era perguntado a cada um deles ou dos responsáveis se os mesmos eram dependentes de militares, percebendo-se em seguida que estes ficavam e aqueles, ou seja, os não dependentes, não ficavam com as vagas. Com a palavra, os dirigentes destes colégios ou a própria Secretaria de Estado de Educação e Qualidade do Ensino, SEDUC. No próximo sábado, dia 19, o pronto atendimento ao cidadão PAC, Unidade Compensa, localizado na Avenida Brasil, bairro da Compensa, abrirá as portas para uma nova edição do PAC Alternativo. A ação itinerante do governo do Amazonas, por meio da Secretaria de Estado de Justiça, Direitos Humanos e Cidadania, SEJUSC, oferecerá das 8 às 16 horas emissão de documentos e serviços gratuitos para a população. Entre os serviços confirmados estão a emissão de primeira e segunda via de carteira de identidade, certidão de nascimento, emissão de carteira de trabalho, além de agendamento e cadastro para seguro-desemprego por meio de parceria da SEJUSC com a Secretaria de Estado do Trabalho. Manaus 5:55. Apenas 35,5% de um universo de 2.525 segurados da Fundação Previdenciária do Estado do Amazonas, Amazonprev, que fazem aniversário neste mês de janeiro, realizaram até ontem a atualização cadastral anual. O dispositivo é fundamental para que o beneficiário não tenha o pagamento de seus benefícios interrompido. O prazo para manutenção dos dados atualizados encerra no dia 31 deste mês. Após esta data, os pagamentos serão suspensos, conforme a Lei Complementar número 30/2001. Ou seja, mais de 1.600 segurados terão seus benefícios bloqueados caso não atualizem seus dados cadastrais junto ao Amazonprev. Se for levado em consideração outros 1.500 beneficiários dependentes de atualização cadastral do ano passado, o número de pagamentos que serão bloqueados vai ultrapassar os 3.200 já a partir de fevereiro. O governo do Amazonas, por meio da Secretaria de Estado da Região Metropolitana de Manaus, Unidade de Gestora de Projetos Especiais do GPE, realiza a partir desta semana a colônia de férias nos parques residenciais do Programa Social e Ambiental dos Igarapé de Manaus, o PROSAMI. O evento é direcionado a crianças a partir de 3 anos até adolescentes de 14 que terão a oportunidade de participar de atividades lúdicas e recreativas gratuitamente. A programação dos parques, que segue até a próxima semana, envolve cinema, gincanas, jogos educativos, aulas de dança, pinturas, amarelinha, cabo de guerra, corrida de saco e caça ao tesouro. A ideia da colônia é proporcionar um momento de lazer para as crianças aproveitarem as férias de um jeito divertido e saudável. Mas nessas ocasiões, nós também aproveitamos para falar sobre os outros assuntos, como a importância da leitura, da arte e sobre a preservação do meio ambiente, comentou Carlos Henrique Lima, secretário da SRMM, GPE. 5:57.
O governo do Amazonas iniciou a entrega dos produtos comercializados por meio do programa Balcão de Agronegócios da Agência de Desenvolvimento Sustentável, ADS, em parceria com o Sebrae. A produção tem como destino os supermercados Vitória, DB e Nova Era. O programa intermediou a venda de 29 toneladas de girimum, batata doce e abobrinha cultivados em Manaquiri. No município, 26 produtores rurais estão sendo beneficiados com a compra. Eles fazem parte da Associação Nova Esperança, localizada nas comunidades Ilha do Barroso e Costa do Barroso. A produção de mamão de aproximadamente 50 agricultores de Iranduba também já tem destino certo. Foram negociadas 10 toneladas da fruta diretamente com a Associação dos Produtores Agrícolas do Ramal do Pupunhal. A ADS tem garantido a comercialização dos produtos. A Secretaria de Estado de Produção Rural, CEPRO, iniciou o processo de revitalização da Central de Abastecimento de Iranduba. Segundo a gerente do Departamento Pedagógico, DEP CEPRO, Elizabeth Castro, a ideia é fazer do local um complexo que vai atender agricultores, familiares, associados, produtores rurais e a rede atacadista e varejista do estado do Amazonas, ofertando produtos frescos a preço mais acessível, gerando desenvolvimento para o setor primário. A ideia é que dentro da nova central funcione uma feira da Agência de Desenvolvimento Sustentável, ADS, com espaço para praça de alimentação, boxes com produtos regionais de hortifruti, hortaliças, polpas, entre outros produtos. 6:04, vamos a Manacapuru. Bom dia, Zegdeg. Bom dia, Eduardo. Bom dia, ouvintes da Difusora. Bem, Eduardo, ontem falávamos da questão mototáxi Manacapuru e a situação é agravante diante da classe que continua dizendo não ter como deixar de exercer seu trabalho, já que esse é o único meio de levar o alimento para casa. Sentindo-se humilhados, eles dizem recorrer ao serviço de condução de pessoas em motocicletas por ser essa a opção mais viável de trabalho. Esse imbróglio todo já dura uma década, Eduardo. De um lado, os mototaxistas regularizados, de outros ilegais, no meio de tudo, o órgão de trânsito, o Intrans, e de cara um problema social que parece longe de uma solução definitiva. Em entrevista ao Jornal da Manhã, o prefeito Beto D'Angelo disse não haver discriminação nenhuma diante da classe. O que ele quer é organizar a classe e dar um rumo certo a todos que querem andar dentro da lei. Não dá mais para protelar, já vem se estendendo há muitos anos. Hoje a realidade, ela vai muito além da sua regularização. Tem homens que trabalham 14 horas, 12 horas, 15 horas por dia. Muitos deles estão com problemas de saúde, muitos deles estão totalmente escravizados, alguns deles até devendo a agiotas. Então o problema, ele é macro e precisa ser resolvido. Uma vez que a classe hoje encontra-se desorganizada, que não temos nesse momento o norte para eles no sentido da organização, muitas pessoas ruins estão se infiltrando, se aproveitando dessa condição para cometer delitos. Infelizmente, já são 10 anos praticamente que nós estamos nessa briga, nessa luta, e ainda muitos não se preocuparam em se organizar. Então, dizer que não tiveram tempo, dizer que não tiveram oportunidade, dizer que estão sendo injustiçados, dizer que estão sendo marginalizados, chega a ser injusto perante o poder público, porque nós já tivemos vários prefeitos que tentaram, não conseguiram, e eu estou tentando fazer a minha parte em tentar organizar, uma vez que os moradores já não suportam mais essa situação que estamos vivendo. Nós estamos tratando o cidadão como cidadão. Agora, as pessoas que insistem em não se legalizar, aí fica um pouco mais difícil e a gente não tomar a devida providência. O prefeito disse ainda não vê nenhum mototáxi como bandido, marginal ou coisa parecida. Vê todos como pai de família. Tanto que já foi feito um chamamento público abrindo 1.000 vagas para que eles possam se regularizar. Porém, a primeira chamada compareceu pouco mais de 500. Na segunda, apareceu apenas 30 pessoas. Beto D'Angelo concluiu dizendo que o Intrans está de portas abertas para atender todos da melhor forma possível. Bem, Dudu, na escuta deste noticioso está o amazonense Stanilau e sua esposa Luzimar, lá em Cabo Frio, no Rio de Janeiro, que agora, além de ouvir, é possível ver toda a equipe do Jornal da Manhã através do aplicativo humano. A eles, nossos agradecimentos pela audiência. De Manacapuru, Zegdeg para o Jornal da Manhã. 6:07 em Manaus. O Zegdeg, por falar em aplicativo humano, a gente manda um abraço também pro
Francimar, o Guerreiro Lendo lá no Jorge Teixeira, o Jackson Maia também na escuta do nosso jornal lá na Terra Nova. Quem mais está aqui? Itaituba, o Wilden, foi daqui de Manaus para lá, para Itaituba, no estado do Pará, e disse que levou a Rádio Difusora junto com ele. Muito obrigado a você, Wilden, aí em Itaituba. E um bom dia também para o Peixoto. O Peixoto está lá em Nova Olinda do Norte, ouvindo a nossa programação. Eucimar no Zumbi, ligado também na programação, dizendo que a Nayana também está ouvindo e assistindo o Jornal da Manhã pelo aplicativo Mano lá no Paraguai. Não disse se é na capital, se é em Assunção ou em qual cidade lá do Paraguai. Mas a Nayana, ele informa para nós que ela está lá no Paraguai também acompanhando a nossa programação, a programação da Rádio Difusora, o Jornal da Manhã. Um bom dia também para o Ivilásio Marques, lá de Tefé. O São Lourenço, bom, São Lourenço deve ser a cidade, aparece agora aqui, em que a Nayana está, ela própria agora, informando que está em São Lourenço, aliás, o nome italiano, né? Lá no Paraguai. Um bom dia a vocês, muito obrigado por acompanhar o Jornal da Manhã. E por falar em Jornal da Manhã, vamos continuar com as notícias, Edson Melo. Manaus, 6:09. O Instituto de Proteção Ambiental do Amazonas, o IPAAM, registrou um aumento na emissão de certificados de registro de pesca em 2018, com 81 emissões. O crescimento foi de 37% em relação a 2017, quando o órgão expediu 59 CRPS, segundo informou a Gerência de Controle de Pesca. De acordo com o presidente do IPAAM, Juliano Valente, o aumento na emissão da CRP ocorreu graças às ações realizadas em parceria com a Secretaria de Estado do Meio Ambiente, a SEMA. Além das ações, grande parte delas instrutivas, as empresas e pessoas que operam no setor participaram ativamente das atividades durante o ano de 2018. Em 2019, o trabalho de fiscalização e o acompanhamento do setor irão continuar de forma mais intensa, afirmou Juliano. Mesmo com esse aumento, ainda tem muita gente que desenvolve atividade de forma irregular, sem autorização do órgão responsável, e nós iremos combater essa prática, completou o titular do IPAAM. E o grande vencedor do sorteio especial da campanha Nota Fiscal Amazonense é um policial aposentado e recém-formado em Direito. Francisco de Almeida, 42 anos, morador do bairro Cidade Nova, zona norte de Manaus, ganhou um prêmio maior da campanha que promove a cidadania fiscal, estimulando os cidadãos a pedir a nota fiscal em estabelecimentos comerciais. Sempre acreditei que poderia ganhar, disse Francisco, revelando que o prêmio lhe permitirá a realização de um sonho de infância, montar um escritório de advocacia. Meu sonho sempre foi ser advogado. Quando me aposentei, estudei direito e agora vou usar o dinheiro do prêmio para montar meu escritório, conta ele, que é padrinho do grupo de apoio à criança com câncer. Além de Francisco, outras 6 pessoas e 6 entidades sociais foram contempladas no sorteio que aconteceu na manhã de ontem no auditório da Secretaria de Estado da Fazenda, a Cefaz. Foram distribuídos mais de R$150 mil. As entidades sociais recebem um valor equivalente a 40% do prêmio, à parte do valor pago à pessoa física. Pescado, o Instituto de Pesos e Medidas do Amazonas e PEAM estão percorrendo diversos estabelecimentos da capital, região metropolitana e interior do estado para verificar mais de 25 itens escolares certificados pelo Instituto Nacional de Metrologia, Qualidade e Tecnologia, Inmetro. No primeiro dia da operação, o órgão fiscalizou 50 estabelecimentos comerciais e notificou 2 empresas por estarem comercializando alguns produtos como cola branca, tinta guache, pasta com elástico e prancheta, com falta de indicação e informação sobre a dimensão e peso. Ao todo, foram fiscalizados 450 unidades de produtos. A ação teve início ontem e segue até o dia 8 do mês de fevereiro. Segundo o diretor-presidente do IPAM, engenheiro Márcio André Brito, a operação Volta às Aulas conta com 16 equipes de fiscais, iniciando de forma preventiva com a meta de fiscalizar 600 estabelecimentos. O objetivo é verificar se a quantidade declarada na embalagem do produto é verdadeira, se corresponde ao peso real e se são certificados pelo Inmetro, o que elimina todos os riscos para o aluno, explicou o presidente do órgão. Brito disse ainda que o IPM vai analisar mais de 10 mil unidades de produtos como rismas de papel, cadernos, tinta guache, massa de modelar, cola branca, entre outros. Manaus, 6:12.
Uma operação da Prefeitura de Manaus combateu na manhã desta quarta-feira o estacionamento irregular de veículos nas margens do Igarapé do Mindu, no trecho que corta o bairro do Parque 10, na zona Centro-Sul. O local é área de preservação permanente, protegida por lei, e teve 3 placas de identificação instaladas em junho do ano passado, arrancadas. As placas indicavam a proibição do uso da área por tratar-se de uma área de preservação permanente, uma APP. A ação foi conjunta entre a Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Sustentabilidade, SEMAS, e o Instituto Municipal de Engenharia e Fiscalização de Trânsito Manaus Trans. Mais de 54 mil reservas de vagas para novos alunos da rede pública municipal e estadual de ensino foram solicitadas até às 11 horas da manhã desta quarta-feira. Esse número equivale a 91,6% das solicitações feitas durante todo o primeiro dia de reservas de vagas das matrículas de novatos do ano passado. Os dados foram apresentados da empresa de processamento de dados do Amazonas Prodan, localizado no bairro da Praça 14. Em 2019, o período de matrículas de novos estudantes, que iniciou desde o dia neste 16, segue até o dia 20 de janeiro, próximo domingo, para quem optar por fazer a reserva de vaga pela internet por meio do site www.matriculas.am.gov.br e até a próxima sexta-feira, 18 de janeiro, para quem preferir fazer presencialmente nas mais de 1.000 escolas municipais de Manaus e estaduais da capital e do interior. Das mais de 54 mil reservas de vagas, 81,7%, 44.100 foram solicitadas pela internet, apenas 18,3% presencialmente nas unidades da rede pública de ensino. Manaus, 6h14. O presidente da Prodan, João Guilherme de Moraes Silva, apontou que o resultado apresentado mostra que o trabalho está sendo bem desenvolvido e mesmo com a instabilidade do site nas 2 primeiras horas devido ao grande fluxo, com mais de 15 mil acessos registrados até 0 hora e com pico de aproximadamente 10 mil reservas às 2 da manhã, o site se manteve operacional. O resultado foi muito positivo porque os números mostram que 81,70% da procura foi pela internet. Os outros 18,30% foi presencial. Então mostra que o processo funcionou, que os sistemas estão dando o resultado esperado e que a população cada vez mais confia no trabalho, né, feito pela Prodan, né? A gerente de matrículas da Secretaria Municipal de Educação SEMED, Darlene Liberato, ressaltou que esse momento da reserva é apenas um dos passos para efetuar matrícula, destacando que para concluir o procedimento os responsáveis precisam se dirigir à unidade de ensino escolhida com os documentos do aluno em até 3 dias úteis após a reserva. Isso é o mais importante, que os pais vá na escola confirmar. Tem muita procura, nossas escolas estão preparadas, tanto municipais como estaduais, para receber os pais. A internet está bombando e tem favorecido e melhorado o atendimento para a população, mas a presencial, a criança só é estudante quando ela confirma a matrícula. Sem a confirmação não é ainda aluno. Tem um prazo, esses 3 dias, a pessoa vai e entrega na escola, e a escola já coloca o aluno como integrado numa turma e tem sempre esses 3 dias úteis. Não quer dizer com isso que se acontecer alguma coisa e a criança está com a carta, a gente não vai atender. O que interessa é que a criança vá para a escola. Ela também informou quais os documentos são necessários para essa confirmação. Os documentos são a certidão de nascimento, comprovante de residência, a comprovação de estudo para alunos a partir do ensino fundamental, 2 fotos 3x4, carteira de vacina e algum documento de identificação com foto dos responsáveis. A carta de reserva não é necessária ser apresentada porque a escola visualiza a solicitação pelo sistema e confirma que a mesma já foi feita. As vagas que não forem confirmadas dentro do prazo ou não forem justificadas retornarão ao sistema e serão abertas a todos os interessados que perderam os prazos de transferência de alunos da rede e de novos estudantes. Para a confirmação, a assessora de matrícula da SEDUC, Diana Paixão, explicou que mesmo com a falta de documentos, o importante é confirmar essa vaga na escola. Ela também dá orientações no caso de estrangeiros. Quem tiver dificuldade de fazer, não procure lan house. Pode ir na escola, que é posto de matrículas. O presencial está das 8 às 17. Mas como se a demanda for muito grande, o servidor ele fica na escola e continua atendendo o cidadão. Manaus, 6h16.
A diretora-presidente da Superintendência de Habitação do Amazonas, Suabe, Keila Cunha, a secretária estadual de Assistência Social, Márcia Sado, e técnicos da Processamento de Dados do Amazonas Prodan se reuniram ontem para a definição operacional que vai disponibilizar a divulgação da lista oficial de inscritos nos programas habitacionais do Estado, em cumprimento à Lei 4.767 de 11 de janeiro de 2019, sancionada pelo governador Wilson Lima, que torna obrigatória a divulgação da lista. A reunião aconteceu na sede da SES, no bairro Chapada, zona Centro-Sul. As gestoras das duas pastas definiram um grupo de trabalho composto por técnicos da área social das duas instituições e por técnicos do Prodan, que serão responsáveis pelos recursos técnicos para a atualização da base de dados. Também serão convidados para integrar o grupo técnico da Secretaria Municipal de Assistência Social e Cidadania, SEMASC. O grupo de trabalho já tem agenda de trabalho marcada para a próxima semana, quando serão definidos metodologia a ser utilizada e prazos. De acordo com a diretora-presidente da SUAB, Keila Cunha, a formação do grupo vai possibilitar celeridade ao processo de transparência. Para divulgar essa lista, precisamos atualizar a base de dados e com o grupo teremos uma força-tarefa de 3 instituições que serão fundamentais para o cumprimento do que determinou o governador Wilson Lima, destacou a diretora-presidente. Para a secretária de Estado da Assistência Social, Márcia Sado, existem 2 pontos principais que embasam o processo de transparência nos programas habitacionais do Amazonas. O primeiro diz respeito aos que já estão inscritos, verificando se seus dados estão atualizados para comparar com esses perfis com os critérios exigidos pelos programas de habitação voltados para as populações mais vulneráveis. Nesse contexto, nós podemos colaborar com nossa experiência na identificação socioeconômica das famílias que são mais vulneráveis, explicou. Outro ponto importante é verificar como irão se desenvolver as próximas inscrições dos programas habitacionais. A sugestão da SES para facilitar esse trabalho é que o processo se inicie no Centro de Referência de Assistência Social CRAS, que funcionam como porta de entrada para todos os que precisam de qualquer tipo de assistência social nos municípios. Polícia. Bom dia, Peregrini. Bom dia Eduardo Silva, bom dia ouvintes do Jornal da Manhã. Ô, Eduardo, Peregrini. nós já temos uma informação, Edu, extra da polícia, de que tem um cano estourado. Exatamente, na rua Mauá, exatamente. Aqui no centro, né, Edu? Aqui na Mauá, aqui no centro da cidade. Pois é, aí no centro, com muita água, né, sendo desperdiçada, então a gente pede à empresa, né, a concessionária, que faça o serviço lá o mais rápido possível, a fim de diminuir, né, então de acabar com esse desperdício de água aí no centro, né, Edu? É verdade. Bom, Peregrini, vamos então ao noticiário policial. Então vamos, Edu, vamos ao nosso noticiário policial, sem antes, Eduardo, mandar um abraço para dona Roseli Massulo de Souza. A dona Roseli é mãe do nosso amigo Hélio, que é mecânico de aeronaves. Ela é deficiente visual, né? Ela não está enxergando, né? Devido ao diabetes, mas ouve todo dia o Jornal da Manhã, faz questão aí de dizer que até fica com o radinho ligado. Então, um abraço muito especial à dona Roseli Massulo de Souza, mãe do nosso amigo Hélio, que é mecânico da Azul Linhas Aéreas. Aquele abraço muito especial para a senhora, dona Roseli. Vamos ouvir aí agora as notícias de hoje do noticiário policial do Jornal da Manhã. No Pronto Socorro 28 de agosto, Eduardo Silva e ouvintes, movimentação muito tranquila durante toda a noite e madrugada, com poucos atendimentos. A maioria dos atendimentos foram por aqueles sintomas da virose que voltou a atacar na cidade. Eu me incluo nesse grupo desse pessoal que está com a garganta inflamada, está ficando rouco, as pessoas que dão entrada com febre também, aí no pronto-socorro 28 de agosto, muita gente dando entrada com os sintomas da virose. O que a primeira coisa que acontece é que a goela fica ruim, como é o nosso caso. Pronto Socorro João Lúcio, no Gigante da Zona Leste da cidade. Eduardo Silva e ouvintes do Jornal da Manhã. Uma pessoa deu entrada vítima de tiros pelo corpo. Outra pessoa deu entrada vítima de facadas. Um homem deu entrada vítima de atropelamento. Assim foi o plantão no Pronto Socorro João Lúcio.
Pronto Socorro Platão Araújo. Movimentação também tranquila durante a noite e madrugada. Uma pessoa deu entrada vítima de agressão física e um outro homem deu entrada vítima de tiros, ou seja, foi alvejado por arma de fogo. Ele deu entrada por volta de 21 horas, era a noite de ontem, no Pronto Socorro Platão Araújo. Eduardo Silva e ouvintes do Jornal da Manhã. É agora as notícias do Instituto Médico Legal. Eduardo Silva e ouvintes do Jornal da Manhã. Um homem de 21 anos de idade, no último dia 4, um rapaz de 24 anos de idade se envolveu em um acidente de trânsito, uma colisão entre carro e moto. Desde então, ele estava internado no pronto-socorro João Lúcio, desde o último dia 4. Porém, à noite de ontem, ele acabou partindo dessa para pior. Ele não resistiu aos ferimentos. Ele travava um verdadeiro duelo contra a morte, mas a noite passada acabou morrendo. Bala, tiro e morte no bairro do Alvorada. A noite passada, enquanto estava em um bar localizado na Rua B, no bairro do Alvorada, a vítima estava bebendo com outras 2 pessoas quando foram atingidos por disparos. De acordo com testemunhas, um carro modelo Sandero de placa não identificada, com homens encapuzados, desceram do carro e começaram a atirar contra as pessoas que estavam na mesa naquele lugar. As vítimas foram identificadas como Tiago Almeida, de 33 anos, Aldair Lucas Gonçalves, 25 anos. Juntos eles levaram balas nas pernas, no peito e no pé. Um deles acabou morrendo. Foi o caso do Wesley, que foi removido para o necrotério do SPA do Alvorada. Rua Bom Jesus, bairro Tancredo Neves. Era 21 horas e 50 minutos quando o homem foi assassinado a tiros. Até o presente momento não se sabe a identidade oficial desse homem. Sabe-se apenas que ele foi alvejado por um homem que apareceu de moto e disparou vários tiros. O rapaz ainda tentou fugir, entrou na casa dele, mas os bandidos foram atrás e o assassinaram com aproximadamente 10 tiros. Esse assassinato deu-se, repito, no bairro Tancredo Neves. Atropelamento na BR-174. Foi à altura do quilômetro 10. A vítima, Miquel Fonseca, de 37 anos. Esse homem foi atropelado e morto, repito, na BR-174, no quilômetro 10. Vítima de agressão física. Desde o último dia 15 de janeiro, um homem estava internado no pronto-socorro João Lúcio, vítima de agressão física. Ele havia apanhado, levado uma pisa, levado pauladas e acabou ficando internado. Desde então, ele estava internado e a noite passada não resistiu aos ferimentos. Que vontade de dizer, olha a faca, mas a goela não deixa. Um homem foi assassinado a facadas no bairro Novo Israel. As circunstâncias da morte ainda não foram esclarecidas. Sabe-se apenas que esse homem morreu e morreu na base da faca no bairro Novo Israel. Um afogamento registrado no Igarapé do bairro da Chapada. Até o presente momento não se sabe como esse homem foi parar, né? Como é que ele foi parar naquele igarapé sujo. Sabe-se apenas que ele apareceu morto e a morte deu-se por afogamento. Eduardo Silva e ouvintes do Jornal da Manhã. O Instituto Médico Legal realizou nas últimas 24 horas 49 exames de corpo de delito. E essas foram as notícias da noite e madrugada. A reportagem foi de Alberto Pellegrini para o Jornal da Manhã. Loteria. E vamos começar pela quina, concurso de número 4.877.
A Quina teve uma aposta ganhadora lá de Maceió, nas Alagoas, que recebe sozinha R$3.927.137,86. Vale ressaltar que a Quina estava acumulada. As dezenas do concurso de número 4.877 da Quina foram estas: 04, 10, 64, 71 e 75. A Loto Fácil, seu concurso de número 1764, 15 acertos, teve 4 apostas ganhadoras. Elas são de Campo Grande, no Mato Grosso do Sul, Cuiabá, no Mato Grosso, Porto Velho, em Rondônia e Canal Eletrônico. Com 14 acertos, foram 672 apostas ganhadoras. A premiação para cada uma delas, R$1.367,74. As dezenas do concurso de número 1764 da Loto Fácil foram estas: 01, 02, 04, 06, 07, 10, 12, 14, 15, 16, 17, 19, 20, 23, 25. Vamos repetir as dezenas do concurso 1764 da Loto Fácil. Confira: 01, 02, 04, 06, 07, 10, 12, 14, 15, 16, 17, 19, 20, 23, 25. A Mega Sena pode pagar nesta quinta-feira o prêmio estimado pela Caixa Econômica Federal de R$27 milhões. As 6 dezenas do concurso 2116 serão sorteadas a partir de 20 horas, horário de Brasília, do Caminhão da Sorte, estacionado na cidade de Piratuba, em Santa Catarina. Na Mega Sena de verão, excepcionalmente, a Caixa realiza 3 concursos nesta semana. Na terça-feira, cujo prêmio principal acumulou hoje e no próximo sábado. Normalmente, os sorteios são feitos às quartas-feiras e sábados. 6h33 em Banal. Esportes. O São Paulo está de olho em Mariano, que atualmente defende o Galatasaray da Turquia. Sem conseguir trazer Victor Ferraz ao Morumbi, a diretoria tricolor vê no experiente lateral direito uma boa oportunidade de reforçar uma das posições que mais vem dando dor de cabeça aos treinadores que passaram pelo clube nos últimos anos. Hoje, com 32 anos, Mariano foi eleito o melhor lateral direito da última edição do Campeonato Turco. A postura do Santos na negociação por Bruno Henrique foi determinante para o Flamengo desistir publicamente da contratação do atacante. O time da Gávea está disposto a pagar 22 milhões e ceder 2 jogadores por empréstimo para ter o avançado de 28 anos, mas encerrou as conversas quando o Peixe, além de mudar a escolha dos atletas, exigiu 6 milhões a mais para liberar. O contrato de Bruno vai até 31 de janeiro de 2021. Começa nesta quinta-feira no Chile, hoje, portanto, o Campeonato Sul-Americano de Futebol Sub-20, competição que dará 4 vagas ao Mundial da categoria e 3 para os Jogos Pan-Americanos de Lima. Maior campeão do torneio com 11 títulos, o Brasil vai para a disputa desfalcado de alguns de seus principais jogadores. Eles atuam na Europa e não foram liberados por seus clubes. A equipe folga nesta primeira rodada e entrará em campo apenas no sábado diante da Colômbia. A seleção está no grupo A, que tem ainda Venezuela, Chile e Bolívia. Os 3 primeiros avançam para a segunda fase. Os jogos de ontem pela Copa Nordeste, começando por Motoclube 1, Altos do Piauí também 1. Bahia 1 e CRB 1. ABC 2, Sergipe 1. E na Copa São Paulo? Grêmio 3, Audax de São Paulo 0. Corinthians 8, Visão Celeste 0. Curitiba 0, Vasco da Gama 3. Atlético Mineiro 0, Volta Redonda 2. Pelo Campeonato Cearense, Guarani de Juazeiro 0, Horizonte 1. Barbalha 2, Atlético do Ceará 1. Floresta 0, Guarani de Sobrai também 0. Últimas notícias. O dólar fechou em alta nesta quarta-feira, com os investidores ainda monitorando o cenário externo e esperando os próximos passos do governo em relação à aprovação de reformas econômicas como a da Previdência. A moeda norte-americana subiu 0,19%, vendida a R$3,7335. O Ibovespa subiu 0,36% aos 94.393 pontos. No primeiro mês do ano, acumula alta de 7,4%. Embora tenha chegado a subir quase 1%, o índice Dow Jones chegou ao fim do dia em alta de 0,59%, cotado a 24.207,16 pontos. Os ganhos de outros índices acionários também foram arrefecidos. Standard & Poor's 500 avançou 0,22% para 2.616,10 pontos e o Nasdaq teve ganho de 0,15%, cotado a 7.034,69 pontos. A estatal Petrobras elevará os preços da gasolina em suas refinarias por
para R$1,49,90 por litro a partir de sábado, um reajuste de 2,5%, enquanto o diesel segue com a cotação atual de R$1,9484 por litro, segundo informações no site da companhia. O índice de preços ao consumidor, o IPC, que mede a inflação na cidade de São Paulo, subiu 0,24% na segunda quadricemana de janeiro, acelerando em relação à alta de 0,06% verificada na primeira quadricemana deste mês, segundo dados publicados hoje pela Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas, FIPE. A Agência Nacional de Aviação Civil, ANAC, publicou no Diário Oficial da União desta quarta-feira um reajuste de 5,39% para o teto das tarifas de embarque, conexão, pouso e permanência nos aeroportos administrados pela empresa brasileira de infraestrutura aeroportuária Infraero. Os novos valores podem ser aplicados depois de 30 dias que a Infraero fizer a divulgação oficial do reajuste. Com o reajuste, a tarifa máxima de embarque doméstico a ser paga pelos passageiros passará de 31,27 para R$32,95 e a tarifa máxima de embarque internacional passará para os R$58,35. 6h41. Uma portaria do Ministério da Economia publicada na edição desta quarta-feira do Diário Oficial da União fixa em 3,43% o reajuste de aposentados e pensionistas que ganham acima de um salário mínimo. Com a oficialização do reajuste, o teto para quem se aposentou pelo Instituto Nacional do Seguro Social INSS passa de R$5.645,80 para R$5.839,45. O governador do Mato Grosso, Mauro Mendes, afirmou nesta quarta-feira que vai decretar estado de calamidade financeira hoje, quinta-feira. O estado enfrenta uma crise financeira e Mendes se reuniu nesta quarta-feira em Brasília com o ministro da Economia, Paulo Guedes, para discutir a situação do estado. Segundo Mauro Mendes, o déficit da Previdência Estadual, o aumento irresponsável de gastos em gestões anteriores e a alta das despesas do executivo com o pessoal são os principais motivos para o Mato Grosso agonizar no momento. O governador afirmou que os principais reflexos são falta de investimento em saúde e em educação, além do atraso no pagamento dos salários dos servidores e no 13º salário. Brasil, Argentina, Paraguai e Uruguai, países que integram o Mercosul, devem iniciar uma série de conversas para debater reformas internas e externas do bloco, que incluem medidas de desburocratização, redução da tarifa externa comum e, no futuro, a permissão para que os governos possam fazer acordos bilaterais com outras nações que não fazem parte do grupo econômico. Os negociadores do bloco analisam a alternativa de acordos individuais e flexibilização de regras. Pelas normas atuais, os países do Mercosul não podem estabelecer acordos individuais com outras nações que comprometam as taxas de importação e exportação pactuadas pelo bloco. Manaus, 6h43. Em declaração à imprensa após reunião com o presidente Jair Bolsonaro no Palácio do Planalto, o presidente da Argentina, Maurício Macri, disse ontem que os governos brasileiro e argentino compartilham a preocupação com a situação dos venezuelanos. Segundo Macri, o Brasil e a Argentina reafirmaram posição de condenar o que classificam de ditadura de Nicolás Maduro. O cidadão que decidir adquirir um revólver ou uma pistola após a entrada em vigor das novas regras para posse de armas desembolsará, no mínimo, cerca de R$3.700 para regularizar sua situação, cumprindo todos os pré-requisitos exigidos pela lei. O valor inclui a aquisição do armamento escolhido e a obtenção dos documentos necessários. Comprar uma baladeira. 6h44 em Manaus. Tereza May venceu de forma apertada a votação de sua moção de desconfiança e continuará no cargo de primeira-ministra britânica. A consulta foi realizada pelo parlamento na tarde desta quarta-feira e ela teve 325 votos a favor e 306 contra sua continuidade no cargo. O resultado significa que a maioria do parlamento confia que May tem capacidade para permanecer liderando o governo. Ela agora continua com a tarefa de negociar a saída do Reino Unido da União Europeia. O vulcão situado na pequena ilha de Kushinoe-Arabu, no sul do Japão, entrou em erupção nesta quinta-feira, segundo a Agência Meteorológica Nacional. Não há registro de feridos ou de danos. As cinzas subiram a mais de 6 quilômetros e caíram em um raio de 1,5 km, relatou o governo. Tomamos todas as medidas para garantir a segurança, afirmou o porta-voz do Executivo, Yoshihide Suga, em entrevista coletiva. Até o momento, não há ordem de retirada da população.
Após um cerco que durou quase 20 horas, as forças de segurança quenianas conseguiram invadir o complexo hoteleiro de Nairobi e abater os terroristas que ocupavam o local, mantendo centenas de pessoas em cativeiros desde a última terça-feira. A RFI entrevistou alguns reféns que contam como viveram o ataque, que terminou com pelo menos 14 mortos, entre eles estrangeiros. O atentado foi reivindicado pelos radicais islâmicos somali Al-Shabaab. O grupo afirma ter reagido em represália à transferência da embaixada dos Estados Unidos para Jerusalém. A brigada antiterrorista chegou rapidamente ao local, mas demorou quase 20 horas para controlar a situação. A ministra da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos, Damares Alves, assinou nesta quarta-feira a exoneração da diretora de Proteção Territorial da Fundação Nacional do Índio FUNAI, Azalene Inácio. A ministra também assinou a nomeação de Franklin Berg Ribeiro de Freitas para a presidência da FUNAI. As informações foram confirmadas ao Estado pela equipe de Damares Alves. Os atos têm previsão de serem publicados no Diário Oficial desta quinta-feira. Foi divulgada em edição extra no Diário Oficial da União de quarta-feira, 16, a nomeação do general de exército Frankenberg Ribeiro de Freitas para a presidência da Fundação Nacional do Índio FUNAI. Ele foi escolhido para o cargo pela ministra da Mulher, Família e Direitos Humanos, Damares Alves, que ficou responsável pelo órgão quando o governo Jair Bolsonaro decidiu tirar a fundação das atribuições do Ministério da Justiça. Manaus 6:46. O número de presos em razão da onda de ataques no Ceará subiu para 383. A atualização foi divulgada pela Secretaria de Segurança Pública e Defesa Social do Estado ontem. Em meio ao cenário tenso de conflitos com as facções, o governador Camilo Santana esteve em Brasília e se reuniu com o ministro da Defesa. O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, revelará nesta quinta-feira sua nova estratégia de defesa antimísseis, desenhada para enfrentar a ameaça representada pelos novos armamentos da China, da Rússia, do Irã e da Coreia do Norte. Trump irá ao Pentágono para apresentar uma análise encomendada em 2017 e aguardada há meses, informaram funcionários americanos. 6:47. Vamos às manchetes dos principais jornais brasileiros, começando pelo Globo do Rio de Janeiro. Bolsonaro e Macri querem liberar acordos em separado do Mercosul em futuras negociações. Destaque da Folha de São Paulo. Após facilitar posse de arma, Bolsonaro prevê viabilizar porte a passos lentos. O que diz o Estado de São Paulo? Damares assina a exoneração de diretora da FUNAI e confirma novo presidente. Vamos ao Planalto Central com a principal matéria de capa do jornal Correio Brasiliense. Detento tenta entrar na cadeia com 10 celulares e 52 objetos no estômago em SC. Valor econômico. Crédito deve ter em 2019 melhor desempenho em 5 anos. Vamos agora a BH com destaque do jornal Estado de Minas. Paciente diz ter sido operada do joelho errado em Juiz de Fora. Vamos ao Recife com o centenário e o Jornal do Comércio. Brasil planeja fim do visto para turistas dos Estados Unidos e outros países. Ceará, Fortaleza, destaque do Diário do Nordeste. Sobe para 383 o número de capturados por ações criminosas no Ceará. Rio Grande do Sul, destaque do 0 Hora em Porto Alegre. RS tem novo alerta de chuva, granizo e fortes rajadas de vento. 5.000 pessoas estão fora de casa. Vamos agora às edições locais que chegam à nossa redação, começando pelo também centenário Jornal do Comércio. Serviços registram saldo negativo em novembro no Amazonas. Principal matéria de capa do jornal A Crítica. Incêndio no Educandos. Área queimada está no sonho de vítimas. Participaram desta edição reportagem de Zegdeg e Alberto Peregrini. A técnica foi de Itamar Jardinas, Hernani Sampaio e Hamilton Cabral. A apresentação foi de Edson Melo e Eduardo Silva. Nossa próxima edição acontecerá amanhã às 5:45. Na sequência da nossa programação, você tem encontro marcado com mais um campeão de audiência da sua rádio difusora. Valdir Correia vem chegando para apresentar o programa que leva a sua assinatura. Seis horas e 56 minutos, que hora em Manaus. Estamos chegando sempre no oferecimento da Cama Brás. Tem tudo em cama, mesa, banho, melhor preço ninguém faz. Vende barato, claro, compra direto dos fabricantes, não permite os perigosos atravessadores. É barato, ainda vai facilitar em 6 vezes sem juros nos cartões de crédito. Eu juro que é verdade, mas não se deixe enganar. Só existe uma Cama Brás com entrada pela Marechal Deodoro e Guilherme Moreira. Muito bem. Hoje é quinta-feira. Bom dia, dona Quinta-feira.
quinta-feira, hoje 17 de janeiro de 2019. Agora, para terminar o ano, ainda faltam 348 dias, minha gente. Hoje é o dia de Santo Antão. Maestro, Santo Antão. Era gente boa? É nada. Que isso, rapaz? Vamos lá, tem sol nesse momento na capital amazonense. Rapaz, semana inteira falavam em chuva de 29 milímetros. Todos os dias vai chover 29. E hoje estão falando em 29 de novo. Eu acho que o computador do pessoal travou. Bem, mas vamos lá. O Instituto Climatempo prevê uma quinta-feira de sol com muita estabilidade durante o dia. Períodos de nublado a parcialmente nublado, com chuva à tarde e à noite. E prevê temperatura máxima de 33 graus. A semana inteira se falou em 29 milímetros de chuva. E não veio 29. Não é que a gente está torcendo aqui para não choveu. Não é isso. É que é muita água e às vezes a gente assusta, fica assustado. Mas vamos aguardar. Tá bom, minha gente? Falando em água, o Rio Negro subiu mais 6 centímetros e sua cota em relação ao mar está em 23 metros 69 centímetros. O Rio Negro assusta. Eu vou explicar daqui a pouquinho, com referência à enchente de 2012. O Rio Negro está mais de 1 metro acima quando aconteceu a maior enchente registrada em 2012. Eu não estou dizendo que que vai superar ou que vai empatar, não. Eu só estou dando dados, números, e daqui a pouco eu vou fazer essa leitura, mas de qualquer maneira assusta. Imagine vocês o comparativo de hoje com o da maior enchente, que foi em 2012, tem mais de 1 metro acima. Daqui a pouco eu explico com detalhes. Há pouco, com o Eduardo Silva e Edson Melo, que estiveram aqui no Jornal da Manhã, foi destacado que são normais as operações de pousos e decolagens nos aeroportos de Manaus. Difusora.